Olá, eu sou a Thelma e estamos na Semana de Livros e precisamos encerrar o mês de maio e encerrar com Stephen King o livro 4 Estações de contos. Mas antes de entrar no livro propriamente dito, eu quero só te lembrar a se inscrever aqui no canal se você gosta de livros, de filmes, de boas histórias. E a curtir esse vídeo se você gostar, é claro. Vamos lá para os 4 estações, ou seja, são 4 contos que fogem um pouco do terror Stephen King, né, que ele gosta tanto. A gente vai ter outro estilo de histórias e outro estilo de contos. Também, quando a gente compara ao Edgar Allan Poe, que gosta de algo curto, impactante, um soco no estômago, não sei aonde vai ser esse soco, mas ele gosta dessa versão curta. Aqui o Stephen King vai de 20 mil a 35 mil palavras nesses contos que beiram um romance, né? Um pequeno romance. Então surge essa discussão, mas ele chama de conto e fica de bom tamanho, viu, gente? Eu garanto a você. Porque seria muito curto, né? Ele, pelo menos, não existe uma regra, mas ele, pelo menos, imagina que um romance passe de 40 mil palavras no conceito Stephen King. Enfim, temos aqui o primeiro deles, que é o Primavera Eterna, que deu origem ao filme Um Sonho de Liberdade. E se você assistiu ao filme, você leu o conto, porque eles são idênticos ou muito parecidos, uma coisinha ou outra muda para, imagino, se adaptar a uma cena, facilitar alguma questão, mas são idênticos. Inclusive o Red, que é o narrador no filme, é o narrador no conto, e as falas dele muitas vezes são as mesmas que foram usadas no filme. Então aí o trabalho de traduzir isso para o cinema não foi muito grande. Bom, o segundo é o Verão da Corrupção, e aí a gente tem uma história que ele não chama de terror, né, o Stephen King, mas é uma história que vai te surpreendendo de uma tal forma, e para mim ela beira o terror. A gente vai se deparar com um garoto de 14 anos, um americano típico, lindo, com uma família linda, olhos azuis, loiro, melhor aluno da classe. Ele vai visitar um senhor Denker, algo assim, que não quer receber visitas. Ele deixa claro isso nos recados na porta, mas o menino insiste. E o senhor acaba abrindo e perguntando o que ele deseja. E ele começa a forçar que o senhor o receba. E ele consegue isso chamando pelo nome verdadeiro dele, que é, agora esqueci o nome, é um nome alemão, do Sander, alguma coisa assim, agora não lembro. Mas ele é um ex-nazista e ele dirigiu um campo de concentração famoso na Segunda Guerra Mundial e foi aí o responsável por uma infinidade de mortes. E ele, com documentos falsos, um passado falso, entrou nos Estados Unidos e passa ali o fim da vida dele, né? Ele que já passou dos 70 anos, vive incógnito ali como o Sr. Denker. Mas esse garoto não vai deixar isso assim, não. Ele quer desenterrar toda essa história. E ele começa a chantagear o cara, ameaçando de contar quem ele é, porque ele seria provavelmente deportado para Israel, enfim, sofreria as penas que ex-nazistas normalmente sofrem, né, julgamentos, etc. Ele começa a forçá-lo a contar os detalhes, os mais macabros que você pode imaginar do que aconteceu ali naquele campo de concentração e durante a Segunda Guerra Mundial. E num determinado momento, o nazista vira para o moleque e fala: "Meu, você é mais sádico do que eu." E de fato ele era. Eles eram muito parecidos, na verdade, uma relação super simbiótica começa a surgir ali e começa uma amizade de anos entre esses dois. E aí a história vai tomar rumo. Gente, é muito legal esse conto. Ele é o mais extenso desses 4, vale muito a pena, ele é surpreendente. Ele dá essas reviradas no nosso estômago em alguns momentos, ele tem esse quê de macabro.
afinal de contas é campo de concentração, Segunda Guerra Mundial, o tópico que os dois batem papo todos os dias. Enfim, então não é um assunto tão simples assim. Bom, e aí vamos lá para o terceiro. O terceiro também é um que deu origem a um filme. Eu tô falando de Outono da Inocência, deu origem ao filme Conta Comigo, que 4 amigos, garotos, vão descobrir um corpo que está às margens dos trilhos do trem. Uma história bem interessante também. E o livro se conclui com o Inverno no Clube. E essa é uma história que o Stephen King assume ser de terror, onde um clube misterioso, onde não existe exatamente sócios, convites, alguém que gerencie mensalidade, coisas do gênero. Você eventualmente é convidado para aparecer lá, passa lá. E você vai descobrir um lugar misterioso, onde existe um barman concierge que cuida aí das suas roupas, dos seus casacos e prepara drinks que você adora. Existe uma biblioteca gigantesca com livros fantásticos que não existem em nenhuma outra biblioteca, misteriosamente. Uma lareira gigantesca com fogo ardendo ali e todas as quintas à noite um dos membros vai para frente dessa lareira, joga um pó na chama ali que está mantendo a sala aquecida e essa chama se transforma num arco-íris multicolorido. E aí começa a contar uma história. E a história pode ser de humor, ela pode ser um romance, pode ser um drama, um suspense, mas na quinta-feira antes do Natal tem que ser uma história de fantasma, uma história de terror apavorante. Então os membros são sempre convidados a se oferecerem a contar essas histórias e a gente vai saber de uma delas que aconteceu aí às vésperas do Natal. A gente não sabe, e o próprio Stephen King nos diz isso, se a história é baseada, o terror vem só da história que é contada ali, à beira da lareira, ou se é sobre esse clube misterioso onde não se sabe o que acontece. Enfim, muito legal a história, vale super a pena. Os 4 contos, gente, têm que ser lidos, eu recomendo. E aqui a gente encerra o mês de maio com o Stephen King, com esse conceito diferente de conto, algo mais extenso. Ele também debate um pouco no pós-fácil os rótulos que os editores dele tinham medo que ele ficasse de só terror, um escritor restrito a esse tema, mas de fato ele é especialista nessa área, mas aqui a gente vai ver que ele foge da regra, ele mostra que pode escrever algo diferente de terror, mas olha, tem nesses 2 contos que eu citei, tem uma pegada forte de algo muito assustador. Enfim, é super bom esse livro, super recomendo. Então vamos nos preparar para o mês de junho, é Harry Potter, se não me engano. Então é isso, gente, fico aqui. E se você gostou desse vídeo, curta. E a gente se vê em junho com Harry Potter no próximo vídeo, tá bom? Tchau!